Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 17 de junho de 2026, uma quarta-feira. São 20 horas e 2 minutos na cidade de Jaú e nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando de O Livro dos Médiuns, o capítulo de número 24, Identidade dos Espíritos. Aqueles que vão acompanhar com o livro aberto, abram lá no capítulo 24, Identidade dos Espíritos, o item é o de número 268, quando Kardec vai fazer perguntas sobre a identidade dos espíritos, aos próprios espíritos, aos espíritos superiores, que orientavam a confecção desse livro, né? Então, nós estamos na pergunta de número 4. Já vimos a primeira, a segunda, a terceira, agora vamos ver a de número 4. Ok? Se estiverem todos a bordo, por favor, vamos dar início, então. Número 4. Quarta pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Esse empréstimo de nome não pode ser considerado uma fraude? Ele, nas anteriores, ele disse que os espíritos, quando são evocados, muitas vezes, no lugar do espírito que é evocado, porque o homem tem o hábito de criar um ideal, né? Não entendi, Celso. Celso, teu microfone está aberto. Se você falou alguma coisa, por favor, repita que eu não entendi. Eu acho que estava aberto o microfone, Luiz. Só uma dúvida, é 268 ou 267? É 268, deixa eu ver se eu não li errado. 268. Tudo bem. 268, pergunta de número 4. Eu só estava explicando que o homem tem o hábito de criar um ideal, né? Então eu gosto do Santo Antônio, eu gosto de São Luís, eu gosto de São Pedro, e enfim, quando evoco os espíritos, já naquela época, evocavam pelo nome do santo. Então, do santo de preferência. Quando o espírito comparecia, para não frustrar a expectativa do evocador, ele dizia que era o santo evocado, né? Tomava de empréstimo o nome daquele santo. Então, o que não tem problema nenhum, desde que os espíritos sejam da mesma elevação moral, eles têm a mesma maneira de pensar e são muito semelhantes na sua maneira de pensar e agir. E Kardec faz essa pergunta: será que esse empréstimo não pode ser considerado uma fraude? Ele responde: seria fraude se feito por um espírito mau, que desejasse enganar. Se não fosse um espírito do mesmo jaez, da mesma altura moral do evocado, né? Mas sendo para o bem, Deus permite que se faça entre os espíritos da mesma ordem, pois entre eles existe solidariedade e similitude de pensamentos. Então, um espírito da altura da elevação moral de um São Pedro, um São Luís, um São Paulo, o que seja, ele vai responder com a mesma qualidade aquilo que lhe for perguntado. Pergunta de número 5. Assim, quando um espírito protetor se apresenta como São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito ou a alma do apóstolo desse nome? Resposta: de maneira alguma, pois encontram-se milhares de pessoas às quais disseram que tem São Paulo como anjo guardião, ou outro santo. Mas que importa se o espírito que vos protege é da mesma elevação do apóstolo Paulo? Importa que ele seja São Paulo, ou seja, o santo que for, que você considere seu guia espiritual. O que importa realmente é que todo espírito guia é um espírito superior. Todo, independentemente do nome dele, né? A gente tem esse hábito, né, de dar nome aos espíritos, e a maioria deles não é conhecido aqui, como eles mesmos ensinam, a maioria deles, né?
Vêm de outros planetas, de outros mundos muito mais elevados, com percursos por outros planetas que nós desconhecemos, etc. Já vos disse, precisais de um nome, e ele se serve de um para que os chamais e os reconheçais. E como fazeis com os nomes de batismo para vos distinguir dos demais membros da família? Eles podem também tomar os nomes dos arcanjos, Rafael, Miguel, etc., sem que isso traga consequências. É prejuízo, né? As consequências seriam os prejuízos que um espírito mau, um embusteiro, um espírito pseudo-sábio pode trazer, como traz, né? Muitas vezes a muitas pessoas. Aliás, quanto mais um espírito é elevado, mais se multiplica o seu poder de irradiação. O poder de irradiação é a capacidade do pensamento daquele espírito de chegar aonde ele quer que chegue. O nosso já vai longe, né? Nós estamos lá com o Jorge em Araçoiaba da Serra. Nós estamos com o Alexandre em Florianópolis. Com o Celso em Porto Alegre. Se eu, por acaso, lembrar do Celso, do Alexandre, da Dercy, ou de quem quer que seja, e fazer uma prece por qualquer um deles, meu pensamento vai chegar a eles com certeza. E eu sou um espiritinho desse tamanho, com baixa elevação, com baixa qualidade. Imagina um espírito elevado, um espírito superior. Ele irradia o pensamento dele para várias direções ao mesmo tempo e com qualidade. Né? Por isso que, muitas vezes, esse nome, esse espírito, ele é percebido em vários grupos espíritas diferentes. Né? Pois não, Alexandre? Luiz, uma dúvida. Quando o exemplo que você acabou de falar, muito interessante. Quando você pensa, né, e aí você faz uma prece, faz uma oração, você pensou simplesmente na pessoa, como você deu o exemplo do Celso em Porto Alegre, né? O teu pensamento vai até a pessoa, correto? E isso, como funciona a ida do espírito? Né? Não sei se eu me fiz entender. Se o pensamento vai, aqui na hora que nós estamos no processo de relação, eu me refiro aí no momento da emancipação, aí a gente se desloca, ok? Sim. Mas no momento de relação, o que vai é o pensamento, correto? Sim. O pensamento é força criadora, a gente sabe disso. Quando você faz uma prece, quando todos nós fazemos uma prece, nós qualificamos os fluidos de maneira muito boa. E eu estou falando em estado de vigília, acordado. Não estou falando no momento de sono, não. Em estado de vigília. Quando você está em estado de vigília, você faz uma prece, você qualifica muito bem esses fluidos e vamos fazer, só para o bom entendimento, faz um pacote e envia. Mais ou menos como um e-mail que a gente manda pela internet, só que de uma forma muito mais rápida, objetiva e com toda a qualidade com a qual ele é elaborado. Ele chega. Tá? Tanto que tem pessoas que percebem. Fulano está pensando em mim. Ou então toca o telefone e acabei de pensar em você. Ou toca a campainha e estava pensando em você. Né? Que o pensamento ele chega, independentemente da pessoa ser espírita, não ser, independentemente do conhecimento dela. Nós somos espíritos. Embora encarnados, todos nós somos espíritos imortais com a qualidade dos espíritos, a qualidade que é dada para todos os espíritos. Que uma delas é a capacidade de expansão do pensamento, de expansão do perispírito, de retração do perispírito, de expansão do perispírito. É fácil de se entender quando você estuda o assunto. É preciso estudar. Não é qualquer um que vá entender aquilo que eu estou falando, mas se você estudar, você vai entender com facilidade.
né, aquilo que eu estou dizendo. Todos nós temos essa capacidade. Por isso que todo mundo, independente. Só um minutinho, Alexandre, só para concluir. É por isso que todo mundo, independentemente de ser espírita ou não, independentemente de conhecer o mecanismo da prece, ele sabe que a prece é uma coisa boa. Né? Exatamente isso. A própria questão da prece, né? Na hora que você faz uma prece por alguém, e você já me contou casos nesse sentido, você faz a prece e depois de alguns minutos, né, você tem o resultado, você tem informação por parte da pessoa que recebeu a prece de que ela de fato se sentiu melhor, né? Sim, já tive várias experiências nesse sentido. Pessoas que sabiam, não eram espíritas. Eu estava numa chácara que eu tenho aqui próximo de 11 quilômetros aqui da minha casa, na oportunidade, e lá tinha telefone na época. Telefone fixo, né? O celular era muito pouco usado, né? Em 1996, 97, estou falando. E essa pessoa, chama Terezinha, secretária de uma escola que uma das minhas filhas estudou, e ela sabia que eu era espírita, e ela estava com um problema familiar. E me ligou. Falou, Luiz, eu estou com uma dificuldade, estou me sentindo muito mal e tal. E eu estava lavando a chácara, limpando e tal. Então a gente chegava lá, gastava meio dia para lavar tudo, né? Eu falei, olha, Terezinha, se recolhe no seu quarto, que eu vou me recolher também, e eu faço uma prece por você. E você eleve o seu pensamento. Porque o pensamento é uma via de mão dupla. Ele tanto vai quanto volta. Então, quando uma pessoa se liga a outra pelo pensamento, fazendo uma prece com a ajuda dos espíritos guias, a efetividade disso é 100%. É brutal. Não é a gente que faz. São os espíritos que fazem, com a nossa intenção, com a nossa ajuda, é claro. Porque você está sendo o canal através do qual os espíritos agem. Essa é a importância da prática do bem. Você ser o canal através do qual eles agem. Né? Fiz a prece, falei, 5 minutos, Terezinha, não precisa mais do que isso. Isso aconteceu com, olha, não sei quanto, uma centena de vezes com várias pessoas diferentes. Né? Pelo menos. E 5 minutos depois, ela me ligou. Estou bem melhor. Nós somos Só para explicar o porquê, como isso funciona. Né? A pessoa, quando está se sentindo bem, ela está envolvida por fluidos que causam danos à pessoa. São os fluidos malsãos. Né? Fluido que pode causar, inclusive, doença na pessoa. Quando você faz esse trabalho de fazer a prece à distância, você está enviando bons fluidos com a ajuda dos bons espíritos, dos espíritos superiores. Esses fluidos chegam à pessoa que se prepara para receber aquilo, que ela também está em prece, eleva o pensamento, então ela fica apropriada a receber aquele influxo transmitido pelos bons espíritos. Esses fluidos malsãos são retirados e colocados no lugar os fluidos sãos. Por isso que toda pessoa que recebe um passe no centro espírita, por exemplo, ela sai bem de dentro da sala, da sala de passe. Exatamente pela mesma razão. O mecanismo é o mesmo. Não tem diferença nenhuma. Só que um é feito à distância e o outro é feito presencialmente. Tá? Pois não, Alexandre. Então, na realidade, nós somos a mola propulsora. Sim. Nós, sim, através do pensamento pela prece, né, da oração, nós somos a mola propulsora e quem leva esses fluidos, na verdade, são os espíritos superiores. Ok. Não, esses fluidos são transmitidos pelo pensamento. O que os espíritos fazem? Eles acrescentam a essa emissão do pensamento outras qualidades que nós não temos. Ok. É isso que é feito no passe. O passe espírita é isso. Não existe passe magnético. É outro grande erro que existe no meio espírita e dá um nome para uma coisa que não existe. Magnetismo é propriedade de metal. Não é propriedade humana. O ser humano tem um magnetismo humano, que tem tudo a ver com fluido vital. Não tem nada de magnetismo, tem nada a ver com o magnetismo do metal.
Então não existe passe magnético. Existe um passe aplicado por um médium transferidor de fluidos. É como o nome é meio, não é muito bonito e é até meio longo demais, as pessoas gostam de praticidade nas coisas, chamam de médium passista. Mas médium passista é aquele que está na escola de samba. Não é isso? Não tem nada a ver com passista. O médium não dá passe, ele transfere fluidos. Essa que é a realidade. É preciso estudar a doutrina espírita para você saber o porquê eu estou falando assim. Não é crítica, não. É que é a realidade. A verdade é essa. É isto que acontece. Nós precisamos conhecer o mecanismo das coisas, saber como as coisas funcionam para poder entender o processo. O homem gosta de saber, olha, a criança, quando ela é muito inteligente, a primeira coisa que ela pergunta é, papai, por quê? Mamãe, por quê? Porque ela quer entender o processo. A minha filha mais velha, Juliana, hoje está com 45 anos, ela tinha uns 3, 4 aninhos de idade. Ela perguntou, papai, como as crianças nascem? Como elas são produzidas, são feitas? Eu falei, você não tem xoxota? Ela falou, tenho. Os meninos não têm pintinho? Tem. Pintinho coloca na xoxota e a criança nasce. Oh, caramba! Você chocou a criança. Não, pelo contrário. Quando ela fez a pergunta, ela demonstrou o grau de maturidade que ela tinha para entender a resposta. Porque a pessoa tem que ter maturidade e saber que ela deve perguntar, que a pergunta dela deve ter qualidade. A pergunta é tão importante quanto a resposta. Se uma pergunta muito bem feita, foi isso que Kardec fez. Ele fez perguntas apropriadas, perguntas corretas, bem direcionadas, com a palavra certa, com a palavra correta, para poder extrair conhecimento. Bem intencionadas, né? Exatamente. Não só bem intencionadas, como corretas, viu, Alexandre? Porque às vezes a pessoa tem a boa intenção, mas ela não sabe formular a pergunta. Sim. Quando uma criança faz uma pergunta para o papai ou para a mamãe, o papai e a mamãe têm que medir a qualidade da pergunta para poder emitir uma resposta à altura do pensamento da criança. Uma criança que faz uma pergunta como fez a minha Juliana, se você respondesse pela cegonha, ela ia dar risada na sua cara, pô. É claro. Ela já tinha maturidade, não só maturidade do pensamento, como maturidade espiritual para receber a resposta que eu dei para ela. Eu conheço uma pessoa, talvez esteja desencarnada pela idade, mas 1979, desde 79 mais ou menos, 80 que eu não a vejo, então, portanto, 46 anos que eu não a vejo, ele já tinha uns 60 anos na época, ele deve estar desencarnado provavelmente. Então, assim, João. O seu João era espanhol. Eles eram 4 homens na casa, ele mais 3 filhos homens, e a esposa e a filhinha, que tinham 7, 8 aninhos de idade. Essa menina, os filhos, os 3 filhos, começaram a chegar para o pai e falar, pai, a fulana, eu não lembro o nome dela agora, está espreitando a gente pelas frestas das portas. Ele falou, está curiosa. Ela quer saber como é o homem. Ela conhece a mulher, mas quer saber como é o homem. Chegou um dia, ele chegou para os filhos e falou, venham todos aqui no quarto. Tirem a roupa. Ele tirou a roupa, os filhos tiraram a roupa e falou, manda a fulana aqui. Está vendo? Olhe à vontade. Examine como você quiser. Ela olhou. Está satisfeito agora? Está satisfeito, acabou. Nunca mais espreitou ninguém. Quer dizer, isso foi muito inteligente da parte dele. Por quê? Ele ensinou-a com qualidade. Ele deu um ensinamento com qualidade, porque ela podia ter sido mal ensinada na rua. Sim. Não é isso? Que é o grande problema da falta da educação que os pais deixam de dar dentro de casa. Não tendo medo de ensinar aos filhos coisa que devia ser ensinada dentro das casas e não na rua. Porque na rua é mal ensinado. Né? E é o que a gente vê hoje aí, né, Luiz? Sim, muito. E muito. Essa ausência de exemplos, principalmente em relação a temas sexuais, a medo, a vergonha, ou a ausência de condição até moral, muitas vezes, ou
talvez a vergonha, muitas vezes, dos pais, seja a palavra mais indicada ao que eu quero me referir, sobre as questões sexuais, aí acabam não levando adiante o tema, e aí deixam para a criança buscar essa informação ou essa orientação na rua. E aí dá os problemas que a gente vê que dá nas escolas, as questões de pedofilia, etc, etc, etc. É isso aí. Bom, tudo isso para dizer que é preciso estudar a doutrina espírita para você ter informação de qualidade, para você saber exatamente o que acontece. É preciso ter isso. Muito bem. Ele acaba de responder da seguinte forma. Sabeis que um espírito protetor é de ordem superior. Muita gente acha que o nosso espírito guia não é um espírito superior, e é um espírito superior. Até por uma questão de lógica. Ninguém pode ensinar o outro se não tiver conhecimento. Você tem que ter conhecimento, e muito conhecimento, para você dirigir um outro ser humano. Para você dar qualidade nessa direção, nessa orientação. Um espírito de ordem superior pode tutelar centenas de encarnados. Um espírito pode tutelar centenas. Porque ele é capaz de irradiar o pensamento para diversos lugares ao mesmo tempo. Entre vós, na terra, tendes os notários, que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias. Por que haveríamos de ser menos aptos, espiritualmente falando, na direção moral dos homens, do que aqueles na direção material de seus interesses? Claro, né? A comparação é lógica, né? Pergunta de número 6. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência nomes de santos? Bom, até porque o mundo até aquele momento era católico, apostólico, romano e corintiano. O catolicismo dominava tudo. Tudo. Tanto que em 1890, Kardec desencarna em 1869. Em 1890, na França, de Kardec, a Igreja Católica declara a infalibilidade papal. É um grande absurdo. Não existe homem infalível. Só católico para aceitar uma porcaria dessa. Tá certo? E eles dominavam tanto, dominavam o governo, dominavam a sociedade, dominavam o pensamento da maioria das pessoas, tá certo? E declararam lá, e acabou, o Filipapo está declarado, se a igreja falou, está falado. Tá certo? Então, as pessoas, o que elas tinham como referência de qualidade moral eram os santos. Essa era a referência. Por isso que quando evocavam São Paulo, São João, São Fulano, São Ciclano e etc. Olha, então por que os comunicantes tomam com tanta frequência o nome dos santos, os espíritos que se comunicam? Eles respondem, identificam-se com os hábitos. Uma questão de hábito do homem, não tem nada a ver com os espíritos. Para o espírito tanto faz, esse nome de santo é uma balela. A balela criada pela Igreja Católica para dar importância para aquilo que não tem importância nenhuma. Grande coisa o bem que o homem faz aqui, é bom para ele. É bom para ele. Ele ganha como elevação moral, progresso moral, progresso intelectual. Mas daí a ter a qualidade que eles dão para o santo, que santo é sagrado. Sagrado coisa nenhuma. Sagrado é a vida. Sagrada é a bondade do Criador, a sua justiça, o seu amor, aquilo que ele dá para o homem. Santo não é sagrado coisa nenhuma. A gente tem que respeitar como tem que respeitar qualquer outro ser humano. Mas daí a ser uma pessoa especial, conversa fiada, pô. Conversa para quem não, para quem é religioso, para quem é esotérico, para quem é místico, tá? Isso é conversinha para gente assim. Agora, para realmente quem raciocina, quem leva a coisa dentro da lógica, do raciocínio, isso é balela. Certo? É meu ponto de vista. Os espíritos não falam isso, viu? É o ponto de vista do Luiz Herrera. Então eles dizem, identificam-se com os hábitos daqueles a quem se dirigem. Tomam os nomes mais aptos a melhor impressionar o homem de acordo com as crenças destes.
Então, se um centro espírita que acredita piamente na tal da colônia espiritual perguntar para um espírito se colônia existe, a resposta desse espírito ao grupo será: sim, existe. Por quê? Porque lhes interessa muito mais ensinar moral, bons costumes, o bom caminho, do que desfazer um grande equívoco, que é essa questão da colônia. A não ser que o grupo seja um grupo interessado em informação de qualidade. A não ser que o grupo seja um grupo espírita, na acepção do significado dessa palavra. Caso contrário, a resposta vai ser sim, existe sim. Mas olha, façam o bem, perdoem, amem. Faça aos outros aquilo que você gostaria de ver feito em relação a você. Cuide da sua moral. Não traia o seu marido ou sua esposa. Cuide bem dos seus filhos. Não relega a segundo plano a educação deles. Quer dizer, a par dessa afirmação equivocada, eles vão ensinar aquilo que o grupo está precisando aprender, que é a moralidade. Tá certo? Por que eles vão desfazer uma ilusão? De ilusão também se vive. E como a maioria dos homens me engana que eu gosto, eles apenas não vão. Eles podem até não afirmar sim existe, mas não vão dar uma resposta direta, objetiva para aquilo. Porque eles não seriam acreditados. Não seria acreditado a ele o valor devido. Somente um grupo que se direciona a estudo verdadeiro da doutrina espírita receberia uma resposta dessa, com esta qualidade, com a devida qualidade. Não existe. Tá certo? Mas nem precisa. O grupo que estuda tem essa resposta no Livro dos Espíritos, tem essa resposta no Livro dos Mestres, tem essa resposta na obra dos Espíritos Superiores. Que eles tiveram centenas de oportunidades e nunca ensinaram isso. Como nunca ensinaram a respeito de nave espacial, de alienígena. Quando os espíritos querem, precisam, eles se deslocam do seu planeta pela força do pensamento, adentram o nosso planeta, trocam o seu perispírito e vêm aqui inspirar o bem. Para que nave espacial? Para que essa baboseira toda? Outra coisa que é minha opinião também, não tem necessidade. Não há a menor necessidade desse tipo de coisa. Os espíritos se deslocam com a capacidade do pensamento. Leiam na revista, no livro Céu e Inferno, quando desencarna uma conhecida de Kardec, uma pessoa de uma elevação moral muito grande, está classificada como espírito feliz, no livro Céu e Inferno. E ela disse: eu fui ladeada por 2 espíritos. E eles disseram para mim: está vendo aquela estrela? É para lá que nós vamos. E se deslocaram com a força do pensamento, se deslocaram até aquela estrela. Cadê a nave? Ela declarou, ela descreveu esses espíritos como alienígenas? Absolutamente, eram espíritos, como todos nós somos. Então, por uma questão de lógica, esta coisa de alienígena, de nave espacial, é tudo uma coisa totalmente desnecessária. O espírito não precisa disso. Quando a questão, se eu não me engano, 295 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o espírito dá importância para as pessoas que visitam os túmulos e tal, ou se aquele que não tem, que ninguém visita o seu túmulo, o túmulo é abandonado, ninguém não se dá relevância nenhuma ao túmulo dele, fala assim: pouco lhe interessa o seu túmulo. Ele tem um espaço por moradia. Ele tem o espaço por moradia, ele dá pouca importância para o túmulo ou para as coisas materiais. A relevância que nós, os espíritos, quando desencarnados, damos às coisas materiais é zero. Zero. Nem o corpo tem importância. Aliás, o corpo é uma veste da qual você se desfaz, como se desfaz de uma roupa velha, rasgada, suja. Não tem relevância nenhuma. Nós é que damos muita relevância às coisas materiais, que na realidade não tem. Mas como nós somos encarnados, espíritos atrasados, espíritos imperfeitos, nós atribuímos essa relevância exagerada às coisas materiais, ao carro, à casa,
aos bens materiais, etc. Um absurdo cometido pelo homem, e vai chegar um momento em que ele vai aprender que não é assim, ou não deveria ser assim. Ele vai começar a valorizar a coisa certa, os bens verdadeiros, que são os bens espirituais, aos quais ele deve dar a verdadeira relevância. Né? Jesus, quando falou isso, disse: olha, dê relevância aos bens espirituais, dê importância a eles, porque nem a traça rói, nem o ladrão rouba, nem a ferrugem consome. Né? Então, vamos lá. Pergunta de número 7. Certos espíritos superiores, que se costumam evocar, atendem sempre em pessoa? É ele que atende? Essa é a pergunta de Kardec. Ou como pensam alguns mandatários para transmitir o seu pensamento? Resposta: por que não atenderia em pessoa se o podem? Mas, se o espírito não puder atender em seu nome, falará forçosamente um mandatário, um enviado. E o que importa? Se você está se relacionando com o espírito superior, o que importa se ele é o espírito evocado? Importa é aquilo que ele vai te ensinar. É o bem que ele vai te trazer, é o bem que ele vai te fazer. É preciso identificar com quem você está falando. Não é? É preciso fazer isso, é a orientação que ele dá. Mais uma vez, sendo um espírito superior, do mesmo jaez, da mesma altura moral daquele espírito, fim de conversa. Pergunta de número 8. O mandatário, o enviado, é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o próprio espírito? Atentem para essa resposta, porque ela é muito esclarecedora. Ele diz o seguinte, os espíritos respondem o seguinte: os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de o substituir. Aliás, quanto mais elevados são os espíritos, mais se harmonizam num pensamento comum, de tal maneira que para eles a personalidade é diferente, como deve ser também para vós. Essa questão de personalismo, fulano é exclusivo, o pensamento é exclusivo dele e tal, isso é coisa nossa. É coisa dos seres encarnados aqui nessa terra mesquinha, pequenininha, vil, né? Mas não dos espíritos superiores. Os espíritos superiores não estão nem aí para personalidade, para nome, para esse tipo de coisa. Como eu já falei, quem dá essa importância somos nós e não eles. Né? Tá. Pensais, então, que no mundo dos espíritos superiores só existem aqueles que conheceis na terra como capazes de vos instruir? Sois, de tal modo, levados a vos tomar por tipos universais que acreditais nada haver além do vosso mundo. Assemelhai-vos, de fato, aos selvagens, que nunca saíram de sua ilha e pensam que o mundo não vai além dela. O mundo está muito. Nós estamos muito terra a terra. Né? A verdade é essa, né? Nós olhamos muito mais para o próprio umbigo do que para a vida, como nós deveríamos fazer. Né? Muito exclusivismo, muito egoísmo, muito eu, só eu, tudo para mim e tal. Né? Esse é o grande problema do ser que ainda é, de uma certa forma, carece de esclarecimento. Né? Porque ele não dá relevância ao bem comum, que é o que nós todos deveríamos fazer. Dar importância ao bem comum e não ao bem próprio. O que nos beneficia muitas vezes não beneficia o próximo. E nós temos que valorizar aquilo que beneficia a todos. O homem jamais vai conseguir ser feliz enquanto tiver um cachorro passando nessa cidade no meio da rua, que dirá um ser humano, que dirá uma criança abandonada. Existem milhões de crianças abandonadas na China. Milhões. Aqui no Brasil nem se fala. Né? Mas na China existem milhões, porque os pais precisam sair para as grandes cidades para trabalhar, chegam nessas cidades, não ganham o suficiente para trazer a família. Aí ficam as crianças com os avós, morando sozinhas na casa onde os pais moravam, e abandonada.
vão para a escola, voltam, ficam sozinhos e tal. E o pai e a mãe vêm uma vez por ano num dos feriados que eles têm lá na China. Como é que o homem pode ser feliz sabendo uma coisa como essa? Sabendo, por exemplo, em países africanos, arroz e feijão é luxo. Dá para vocês imaginarem uma coisa dessa? Luxo, comer arroz, feijão. E eu não estou falando comer arroz, feijão com bife, com ovo, só arroz, feijão, mais nada. É luxo para eles. Como é que nós podemos nos sentir felizes, sabendo que irmãos nossos, com as mesmas necessidades que nós, passam por esse tipo de problema? Então, neste mundo, este não é um mundo de felicidade. Não é um mundo onde nós vamos ter uma felicidade sem manchas. A felicidade aqui sempre está manchada pela infelicidade do próximo. E aí tem um outro fator só, corroborando e complementando o teu raciocínio. Nós vivemos num mundo onde não dá para especificar, mas mais de 90% com certeza dos habitantes dessa terra aqui, há uma diferença muito grande entre intenção e gesto, né? Muito grande. Muito grande. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Na verdade, existem pessoas muito bem intencionadas, mas que na prática os seus gestos não resultam naquilo que podemos considerar que é o válido, que é o positivo para a humanidade. Né? Infelizmente, a gente sabe que o discurso muitas vezes é um, né? E a realidade é outra. Inclusive entre os espíritas, que deviam associar discurso com prática. Né? Infelizmente, a realidade é essa. Mas somos seres humanos. Né? Não dá para você querer, como meu pai falava, ninguém tira leite de pedra. Não dá, não tem como. O homem, eu vou contar uma historinha aqui que vale a pena, ilustra bem aquilo que eu estou falando. A titia Helena, minha tia-avó, através dela que eu cheguei na doutrina espírita, ela, perto da casa dela, ela morava na Praça Marechal Deodoro. Final, era uma praça que a Avenida São João atravessa ela. Era considerada uma das praças mais chiques da época em que ela mudou para lá. Ela morou 40 e poucos anos nesse apartamento de aluguel. Ela era chapeleira, ela fazia chapéu para gente chique. Tá? Pra vocês terem uma ideia. E a titia, próximo da casa dela, não muito distante, questão de uns 100, 150 metros de distância, tinha o Circo do Piolim. O Circo do Piolim, ele fazia tudo no circo. Ele fazia tudo. Ele era o palhaço, ele era o... Tudo, ele fazia tudo. Fazia brincadeira com o povo. E disse que chovia mais dentro do circo do que fora, de tão pobre que era o Circo do Piolim. E o Piolim tinha um colarinho grande, né? Até existia quando você queria falar que o cara era folgado, você falava, o bicho é folgado que nem o colarinho do Piolim. Né? Eu vi muito isso na minha vida. Então a titia passou pelo circo e ele não cobrava nada. Você entrava de graça no circo. Qualquer um que passasse pelo circo entrava de graça. E a titia entrou para ver, para assistir o show dele. E ele acabava de fazer o show e o pessoal jogava moedas para ele. Moeda, R$1, 50 centavos, tal. Nota de R$1, tal, mais moeda naquela época, né? Estou falando isso da década de 60, mais ou menos, 70, por aí. Então, ela viu, todo mundo jogou moeda e um gaiato lá no meio da turma jogou um amendoim para ele. Chamando ele do quê? De animal, né? Tá certo? Ele muito gentilmente, um cara, uma experiência de uma vivacidade muito grande, pegou o amendoim na mão assim, né? Deu uma volta de 180 graus no circo todo, mostrando o amendoim para todo mundo, e falou assim, olha gente, cada um dá o que tem. Isso é uma lição de moral, como se dizia antigamente, um tapa de luva de pelica no rosto daquele gaiato que quis menosprezar ele, e ele devolveu na mesma altura do insulto. Quer dizer, então, nós não devemos esperar que o ser humano dê mais do que ele pode. Ele vai dar um amendoim. A maioria dá o amendoim, não joga a moeda, não agradece pelo
pelo espetáculo, não colabora com o artista. A verdade é essa. Infelizmente, este mundo é assim ainda. Irá mudar, mas ainda é assim. Pergunta de número 9. Tá. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Compreendemos que seja assim quando se trata de ensinamentos sérios. Ensinamento sério no singular. Mas como os espíritos elevados permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas? Resposta dos espíritos: não. Não é com a sua permissão que o fazem. Isso não acontece. Também entre vós? Pergunta ele. Os que assim enganam serão punidos. Ficais certos. Ficais certos disso. E a punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, só teríeis espíritos bons ao vosso redor. E quando ele fala, se não fosseis imperfeitos, está se referindo à humanidade, a todos indistintamente. Todos nós temos espíritos imperfeitos ao nosso redor. Precisa tomar muito cuidado para você não ser enganado. Se sois enganados, ele segue, não deveis senão a vós mesmos. Deus o permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento. Nós estamos aqui para progredir. Nós temos que crescer em moralidade e em inteligência. Então, a astúcia se desenvolve com o conhecimento, com a vivência, com a perseverança no caminho certo, no bem, etc. Senão você não desenvolve. Você vai sempre ser assediado por espíritos imperfeitos e encaminhado de maneira equivocada pela vida. Agora, se você desenvolve discernimento, opa, eu não chamei você não, velho, pode espirrar, sai fora. Te respeito como um ser humano que você é, um espírito que você é, mas aqui não. Aqui você não vai enganar ninguém. É assim que a gente tem que falar com eles. Tá certo? Sai fora, vai procurar sua turma. Você quer ajuda? Você quer conselho? Nós podemos te atender. Mas se você quiser vir, você está vindo aqui para enganar, não. Aqui não. Inclusive, quando isso acontece em casa também, não estou nem agora falando de sessões mediúnicas, quando acontece daquela história do medo, do receio que as pessoas têm e tal. Quando as pessoas, ou quando são obsediadas, e isso é muito comum, né? A gente já falou da depressão, que a depressão nada mais é do que uma forma de obsessão, e entre tantos e tantos e tantos outros motivos que as pessoas são obsediadas e são perseguidas em casa por maus espíritos, é o que você falou. Tem que dizer, olha, aqui, vá bater em outra freguesia, ainda faça uma oração. Eu faço isso, já fiz isso, não tenho feito porque não tenho recebido mais dessas visitas. Mas quando recebia, eu fazia isso. Ainda fazia uma prece, ainda pedia, fazia uma oração à criatura para que ele seguisse o seu caminho e seguisse bem. Então, quer dizer, não só nas sessões mediúnicas, mas também no dia a dia da gente, né? É isso mesmo. Você não vai só estar mandando o espírito para o lugar que ele precisa estar, como vai estar ajudando a ele. Se ajudando e ajudando esse espírito. Isso é muito importante. É uma via de mão dupla, na qual você se ajuda e ajuda o desencarnado, que muitas vezes está perdido. Muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Buscar esclarecê-lo muitas Exatamente. vezes, né? É o auxílio, esse auxílio quer dizer, olha, o que você está fazendo não está certo, e não está certo por tais motivos e por causa disso, e siga o seu caminho e tente fazer assim, ou seja, você não somente buscar a autodefesa nessa situação, como auxiliá-lo, como ajudá-lo a que ele possa seguir o caminho dele com propriedade, com capacidade de melhoria, enfim, com auxílio, pelo menos cumprir a tua função de buscar auxiliá-lo, né? Através de uma prece, de uma oração. Exatamente. Deus permite para
para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é porque não estáis suficientemente elevados e necessitais ainda de lições da experiência. É isso que nós fazemos aqui, não encarnamos para isso. Vimos aqui na Terra, encarnamos, realizamos experiências e progredimos. Através das experiências. Nada vem de graça. Nada. O Criador, na sua sabedoria, na sua magnanimidade, quis que o homem aprendesse por experiência própria e recebesse os louros devido ao seu trabalho. A felicidade, ela é diretamente proporcional ao trabalho realizado pelo espírito. Ninguém é beneficiado por acaso. Não existe isso. Privilegiados, não existe. 10ª questão, 10ª pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Espíritos pouco adiantados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são, às vezes, incumbidos de substituir um espírito superior para se exercitarem na prática do ensino? Uma boa pergunta de Kardec, né? Pergunta extraordinária. Resposta: jamais nos centros importantes. Quero dizer, nos centros sérios para um ensino de ordem geral. Então, quando o centro é sério, quando ele se determina a seguir determinado caminho, aquela trajetória, ele não vai ser enganado. E se tentar enganar, eles vão perceber. Os dirigentes da casa perceberão. Aquele que está dirigindo aquele trabalho vai perceber. O que fazem é por sua própria conta e, como dizem, para se exercitarem. É por isso que as suas comunicações, embora boas, trazem sempre a marca da sua inferioridade. Recebem essa incumbência apenas para as comunicações de segunda importância e para as que podemos chamar de pessoais. 11ª pergunta. As comunicações espíritas ridículas são, às vezes, entremeadas de boas máximas. Como resolver essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de espíritos bons e maus? Resposta. Os espíritos maus ou levianos se metem também a sentenciar. Mas, se percebem bem o alcance ou a significação do que dizem, Desculpa, eu vou ler novamente que eu li errado. Os espíritos maus e levianos se metem também a sentenciar, mas sem perceberem bem o alcance ou a significação do que dizem. Todos os que o fazem entre vós são homens superiores? Não. Os espíritos bons e maus não se misturam. É pela constante uniformidade das boas comunicações que reconheceis a presença de espíritos bons. Não se misturam no trabalho de esclarecimento do homem, que não estejam misturados no mundo dos espíritos, assim como no mundo. Aqui caminham lado a lado bandido e trabalhador. A mesma coisa no mundo dos espíritos. Só que cada um vive com a turma que lhe é própria. Os bons espíritos com os bons espíritos, os maus espíritos com os maus espíritos. Né? Agora, num trabalho de esclarecimento, não existe essa mistura. Tá? Ah, não. Oi, pois não. Não, desculpa. Conclua. Eu já tinha concluído. Pois não, pode falar. Na verdade, nós só teremos uma melhora na compreensão das mensagens quando nós tivermos uma melhora na compreensão dos pensamentos. Quer dizer, a partir e aí aquilo que a gente já falou, e você já citou inúmeras vezes aqui, que isso vai levar algumas encarnações de alguns séculos aí pela frente, né? Para que possamos ter uma melhora geral na compreensão das mensagens que nós recebemos, eu me refiro aí nas sessões mediúnicas, para que você tenha uma qualidade na tua compreensão da mensagem, de um bom espírito, evidentemente, ou até mesmo que os levianos aí possam mandar mensagens entremeadas de más intenções, mas para que você tenha uma boa compreensão dessa mensagem,
o ser humano vai ter que ter uma boa compreensão também dos seus pensamentos, das suas atitudes, uma melhora, né, nas suas atitudes, né? O que é lógico também, né? Isso que eu estou dizendo. Não tem muita. Vai ter que haver uma elevação moral geral, né? Exatamente. Para isso poder acontecer. Vamos lá. Ele arremata a resposta da seguinte forma: é pela constante uniformidade das boas comunicações que reconhecereis a presença dos espíritos bons. 12ª pergunta: os espíritos que induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem? Boa pergunta também, né? Eles fazem por serem maus, perversos? É assim que eles fazem? A resposta: não. Há espíritos bons, mas ignorantes. A falta de conhecimento é o que causa isso, né? Há pessoas muito boas no mundo, pais de famílias bons, mães de famílias boas, trabalhadores, né? Bons pais, etc., mas que são ignorantes. Ah, espiritismo é coisa do demônio, porque o padre falou. É gente boa, é gente que caminha, pode ter uma caminhada reta na vida, mas é ignorante. Repete, é o chamado papagaio de pirata. Repete aquilo que ouve. Não se inteira, deveria inteirar-se do assunto para poder se manifestar. É uma manifestação, é uma opinião leviana da pessoa, embora ele seja uma pessoa boa. Assim são os espíritos, da mesma forma. Não é? Quando tomam consciência da sua falta de capacidade, eles a reconhecem e só dizem o que sabem. Conforme progridem, mudam o comportamento. 13ª pergunta: ao dar uma falsa comunicação, o espírito sempre o faz com má intenção? A resposta: não. Se for um espírito leviano, apenas se diverte a mistificar sem outra finalidade. É um brincalhão que se diverte em botar água no chope dos outros. Essa é a verdade, é apenas uma brincadeira. O cara não. Ele tá nem aí. Tanto faz como tanto fez, tá? Não tem o menor significado. A pessoa, quando é séria, ela busca atitudes sérias, respostas sérias, comportamento sério. Quando o cara é um brincalhão, não tá nem aí, irresponsável, então ele faz isso que ele tá falando aqui. Tá? Não tem. Apenas uma diversão. A mistificação. 14ª pergunta. Desde que certos espíritos podem enganar pela linguagem, podem tomar também uma falsa aparência para os médiuns videntes? Falsa aparência para os médiuns videntes. Resposta: isso acontece, mas é mais difícil. Em todos os casos, isso somente se dá com uma finalidade que os próprios espíritos maus desconhecem, pois servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos, como os outros espíritos podem ouvi-los ou escrever sob sua influência. Um espírito leviano, um espírito mau, pode escrever sob a influência de um espírito bom. Ele vira um instrumento daquele espírito. Ele se afiniza com o médium, o mau espírito se afiniza com o médium, e por intermédio daquele espírito, daquele médium e daquele espírito atrasado, o espírito bom, o espírito superior, se comunica. Ele acaba virando um intermediário do espírito, né? Os espíritos levianos podem aproveitar-se da faculdade do médium para o enganar, com uma falsa aparência. Isso depende das qualidades do próprio espírito do médium. 15ª pergunta. É suficiente a boa intenção para não ser enganado? E nesse caso, os homens realmente sérios, que não mesclam de curiosidade leviana os seus estudos, não mesclam, não são levianos com seus estudos, também estariam expostos à mistificação? Expostos. Sim, estariam expostos. Menos do que os outros, evidentemente. Mas estariam expostos. Por quê? Um planeta de expiação e provas.
Você precisa estar atento a tudo para não ser enganado. Um homem sério, estou falando de encarnado agora, trabalhador, probo, honesto, não pode ser enganado por um aplicador de golpes qualquer, tanto pela internet como pessoalmente. Pode, qual o problema? O cara trabalha uma vida inteira e às vezes dá todo o dinheiro que ele amealhou uma vida inteira na mão de um bandido. Por quê? Ingenuidade. A ingenuidade é uma coisa cara. Custa muito caro. Você precisa, sem ser mau, sem ser perverso, sem usar dessa esperteza, vamos dizer assim, sem encaminhá-la para o mal, você pode utilizar dessa esperteza para se livrar de problemas. Você tem que fazer isso. O homem maduro usa a sua maturidade para o bom proveito dele mesmo, da sua família, do seu próximo, daqueles que ele mais gosta. O vaidoso, orgulhoso, prepotente, esses caras, eles vão do lado no sentido inverso. Quando eles recebem uma orientação, eles fazem o contrário. É assim que funciona a coisa. Por quê? Porque são estúpidos. E no mundo, o que mais tem é estúpido. Tá. Mas o homem tem sempre algumas esquisitices que atraem os espíritos zombeteiros. Julga-se forte e quase nunca o é. Deve desconfiar, por isso mesmo, da fraqueza proveniente do orgulhoso e dos preconceitos. Não se levam muito em conta essas duas causas de que os espíritos se aproveitam. Preconceito e orgulho, pois agradam-lhe as manias, agradando-lhes as manias, estão seguros de conseguirem o que desejam. 16ª questão para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Por que Deus permite que os espíritos maus se comuniquem e digam coisas más? Resposta. Mesmo o que há de pior traz um ensinamento. Isso é verdadeiro. Não há nenhuma pessoa tão ignorante que não tenha nada para ensinar, ou tão sábia que não tenha nada para aprender. Esta máxima é muito verdadeira. Muito. Todos nós sempre temos alguma coisa para aprender com o próximo, independentemente da situação dele. Eu estava uma vez fazendo uma palestra no hospital psiquiátrico aqui de Jaú, num domingo de manhã. E estavam ali reunidos as pessoas que são consideradas malucas e tal, né? Eu falando, pessoal e tal. E eu fiz uma pergunta, não sei de onde surgiu aquela ideia, talvez inspirada. Eu falei, vocês sabem aonde está escrito a lei de Deus? Lá no meio, um sujeito, uns 30 e pouco, 38, 40 anos, levantou, na consciência. Gente, eu estava no meio de maluco. Eu estava no meio de gente com problema psiquiátrico grave. E o cara me deu essa resposta. Ali está espírito encarnado, que tem mais elevação moral do que muita gente considerada boa aqui fora. Então é assim. Todos nós temos o que aprender. Esta resposta de que a lei de Deus está escrita na consciência é dada no livro dos Espíritos, pelos Espíritos superiores, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Então vejam vocês, nós sempre temos que aprender alguma coisa. Eu sabia a resposta, é claro. Já era estudioso da doutrina espírita na época, né? Mas eu jamais esperava que alguém fosse dar a resposta certa, né, a essa questão. A surpresa foi grande. Foi grande, porque eu não esperava, né? Eu não esperava. Então ele continua respondendo, cabe a vós saber tirar o proveito desses ensinamentos. É necessário que haja comunicações de toda a espécie para vos ensinar a distinguir os espíritos bons dos maus e para que vos sirvam de espelho.
Coincidentemente, hoje é dia 17, nós vamos marcar a pergunta de número 17 para retomarmos na próxima quarta-feira, que é dia 24, que vai anteceder a sexta-feira de reunião de espírita com tema livre. Então, próxima, não essa sexta agora, dia 19, na outra sexta-feira, dia 26, nós vamos ter a nossa reunião com tema livre. Estão todos convidados, não esqueçam, anotem aí na vossa agenda, participem, né? Deem a sua colaboração. No mesmo horário, né, Luiz? No mesmo horário, horas, né? às 20 horas, transmitido pelo Facebook, transmitido pelo YouTube e aqui pelo Google Meet. Quem quiser participar está desde já convidado. Muito bem, então, se não houver nenhuma pergunta, se ninguém quiser acrescentar nada, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito bem, então, como ninguém quis se manifestar, eu convido a todos, os queridos irmãos, queridos amigos, companheiros, queridos confrades, para nós esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia e unirmos o nosso pensamento em torno daquele que é o nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força moral de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.